Minha gente, né? Você já ouviu aquele ditado assim, ó, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco? Isso a gente ouve todo dia. Só que os médicos a gente já sabe, né? Mas os loucos, muitas vezes os loucos tomam decisões por conta própria. Com certeza você já tomou um remédio sem prescrição. A automedicação já é um hábito no Brasil, segundo dados do Conselho Federal de Medicina. Mais de 70% dos brasileiros fazem uso de medicamentos sem orientação médica, gente. São uns loucos aí, viu, gente? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio de alguns sintomas, podem trazer consequências mais graves do que você imagina. E para falar sobre esse tema, eu e você, minha gente, vamos receber ela, que é médica endocrinologista, a doutora Nancy Paula Chaveiro Scheuer, né? Então a gente vai receber aqui na nossa salinha da saúde. Espero que eu tenha acertado aí o sobrenome. Boa noite, bem-vinda. Deus abençoe. Que alegria recebê-la, viu? Prazer é meu e eu agradeço pelo convite. E o seu ano novo está indo bem? Começou bem? Ótimo. Ai, que agora maravilha, melhor viu? ainda. É verdade, doutora, assim que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, mas os loucos estão assim, tomando decisões por conta própria, tomando medicação por conta própria. É verdade isso, É doutora? verdade, principalmente em função do... Nós temos acesso a informações, o que é uma coisa muito boa, né? Mas o Dr. Google, às vezes, faz alguns estragos. Vamos conversar um pouquinho, doutora. Sente-se, por favor. Gente querida, a doutora Nancy, Nancy, né? Nancy isso. já está aqui com muito carinho. Eu acertei o sobrenome, é Scheuer? Scheuer. Mas tá bom, ótimo, né? tá bom. É origem? Americana. Scheuer. Então agora corrijo, Scheuer, né? Então a doutora Nancy já está aqui com muito carinho. Hoje o assunto é automedicação, né? Doutora, a gente pode mensurar, tem alguma faixa etária, né? Que, digamos assim, faz mais uso da automedicação do que as outras? Tem assim, a senhora pode trazer essa informação, doutora? Sim. Quem que usa mais? Normalmente os adultos usam mais, os adultos mais jovens, jovens. de idade, isso. Mas há um problema muito sério, porque, por exemplo, em relação a anti-inflamatório, que é um remédio que não é inócuo, aliás, nenhum remédio é inócuo, 70% a 75% das vezes que ele é usado é por adultos jovens, a faixa até 50, 60 anos. Sim. Agora, 50% é criança e adolescente. Uau! E é uma coisa muito séria isso. Automedicação, doutor? Criança e adolescente? Da própria família, claro, né? Que criança e adolescente, porque foi ao médico, teve seja o que for, foi prescrito, o sintoma se repete e a família repete o tratamento, né? Doutora Nancy, então para agora, o que seria, como é que a gente poderia definir uma automedicação? A automedicação é quando a pessoa ingere medicamentos para tratar de algum sintoma, sem prescrição, sem orientação médica e sem um diagnóstico. Entendi. E é isso que complica bastante. Agora, doutora, a gente sabe que a gente vive num país assim que a gente entra numa farmácia, a gente entra num supermercado, a gente entra em muitos outros estabelecimentos que de repente ali estão nas gôndolas a medicação sem alguém para dizer assim, ó, pode, não pode, a pessoa tem acesso, a pessoa pode comprar, a pessoa é livre para comprar, menos aqueles que têm a necessidade de uma prescrição médica, mas ou seja, não existe uma regulamentação, existe uma orientação nesse sentido ou não? Existe a orientação de que hoje o farmacêutico ele pode orientar o uso de medicamentos que não requeram a prescrição médica, o que é uma coisa boa, porque as pessoas compram à vontade e usam à vontade. O problema é que a gente tem que ter um diagnóstico e muitas vezes esses medicamentos eles são sintomáticos, ou seja, eles tiram os sintomas. Eu faço uma analogia que quando você trata um sintoma, é como você anular o disjuntor de força da sua casa. Né? A dor, o mal-estar, ele é o disjuntor que desarma quando acontece algum problema. E quando você trata somente o sintoma, pode deixar passar alguma coisa que seja mais séria. É claro que se a pessoa tiver uma dorzinha de cabeça, uma febrícula, não há problema em tomar um analgésico, um antitérmico, mas se isso ultrapassar a intensidade do razoável e durar mais que 2 dias,
a pessoa precisa de um acompanhamento médico. Não, equivocação minha. Em maio não tem uma data que parece que chama a atenção sobre esse uso responsável da medicação, doutora? Exatamente. Dia 5 de maio foi instituído pelo Ministério da Saúde o Dia do Uso Consciente de Medicamentos, porque a automedicação é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas principalmente aqui porque nós temos essa venda livre de medicamentos, como o senhor citou, né? E muita gente também faz o estoque, né? Vai lá, que na gôndola, naquela prateleira, está naquela promoção, aquele medicamento, aquele analgésico, aquele anti-inflamatório. Então, vai lá e compra um pouquinho mais e leva para casa. E também tem o perigo. O medicamento tem prazo de validade, doutora? Tem, isso é uma coisa extremamente importante, porque o prazo de validade do medicamento não é só o prazo que vem impresso no medicamento, mas quando nós... Como é que é? O prazo de validade não é só aquilo que vem impresso na caixa do medicamento. Quando nós usamos medicamentos, por exemplo, líquidos, como colírios, xaropes, aquele prazo de validade não se aplica mais. Aquilo é enquanto ele estiver fechado. Uma vez que o medicamento é aberto, ele não fica mais dentro daquele prazo. Às vezes é uma semana, às vezes 15 dias. E também, doutora, vai depender onde a gente armazena, a gente coloca, se de repente se coloca num qualquer canto que o sol pega ou muito frio, etc. Também isso altera a validade? Olha, altera e muito, porque nem sempre nós armazenamos em casa da forma como deveria ser armazenado, por exemplo, na farmácia. Só para ter uma ideia, por favor. Por exemplo, na minha área, um remédio para tireoide, para tratar hipotireoidismo, em ambientes muito quentes ou muito frios ou úmidos, ele simplesmente perde completamente a sua função. O princípio ativo ali. O princípio ativo, ele se desnatura. Uma pessoa, por exemplo, viaja, agora uma outra situação. A pessoa viaja, ela vai ficar fora do Brasil e ela leva remédio para 6 meses, por exemplo. O remédio da tireoide, se ele for despachado com a bagagem, ele perde a sua ação, porque ele se desnatura. Ele não suporta o ambiente que não seja pressurizado e aquecido do compartimento de bagagens. O assunto é automedicação, mas essas dicas são valiosíssimas. Muita gente, doutora, assim, hoje a gente tem aquelas... um potezinho, sei lá, tem uns dias da semana, não sei, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você já leva tem um nome aqui lá. É um porta-remédios. É um porta-remédio, isso não fugiu a palavra. De repente a pessoa corta o remédio e tira da cápsula e coloca ali todo para segunda-feira de manhã, coloca ali todo já sem o invólucro. Eu posso tirar um medicamento e deixar só o medicamento assim, nu, né, e colocar nesse porta-remédio? De jeito nenhum, porque aquele blister, normalmente ele é plástico, alumínio e plástico. Ele é vedado. Como é que é? Blister? O blister, que é aquele envelopinho, né, onde vem o remédio, são 3 camadas. É plástico, alumínio e plástico, justamente para o medicamento não ter contato com luz e nem com umidade. Né? O calor o máximo possível a gente vai controlar. Mas a pessoa, na hora que ela abre, você já deixou aquele ambiente exposto ao ambiente que você não tem o menor controle sobre aquilo. Então eu oriento o seguinte: você quer manter no porta-medicamentos? Corta o medicamento, mas sem tirar do blister. Você corta em volta e coloca, se você acha mais fácil, mas não tirar na hora de tomar. O medicamento que se tira, doutora, assim, que aí ele também pode ser passível de pegar bactéria? Com certeza. O ambiente nosso, ele é contaminado. Né? Nós temos bactérias e dependendo do medicamento, ele pode se contaminar ao ambiente, sim, pode sim. E aquela regra dos 5 segundos? Eu tô lá abrindo, caiu, então, eu tenho 5 segundos para buscar onde está, dou uma soprada e aí, como é que é, doutora? Então, as bactérias não conhecem essa regra, elas contaminam na hora que cai. O que fazer nesse momento, doutora? Se descarta o medicamento. Descarta o medicamento. Nunca no lixo. E eu já pequei tanto. Nunca no lixo, nem no vaso sanitário, porque vai contaminar a água, mas guarda para o descarte na farmácia da forma correta. Entendi. Então, caiu no chão, já não... Né? Como um alimento. Exatamente. O alimento a gente não consegue pegar de volta, né? Porque contamina. A pergunta é quem nunca, né, gente? A pergunta é quem nunca, né? Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre, de novo, o assunto inteiro é automedicação. O que acontece, né, com o nosso organismo quando, de repente, uma coisa que a senhora falou muito bem,
é uma coisa esporádica, de vez em quando eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor de estômago, etc., que já sei que aquele remédio já fez aquele efeito lá atrás, já me ajudou no sintoma, etc. Uma coisa esporádica. Sim. Mas quando se torna um hábito, quando se torna uma rotina, quais as consequências? Alguns outros órgãos são afetados, doutora? Sim, então nós temos alguns problemas. Em primeiro lugar, é mascarar a causa do problema. Uma dor de cabeça pode ser por estresse, mas pode ser aneurisma, pode ser um tumor, pode ser uma série de coisas, problemas vasculares mais sérios. O medicamento em si, ele pode entrar vamos dizer assim, em confronto com medicamentos que a pessoa já toma e anular o efeito daquele medicamento que a pessoa já faz uso habitualmente. Não existe medicamento... Um medicamento pode anular o outro? Pode. Eu sempre pode. ouvi dizer assim que você toma um medicamento, evita tomar bebida alcoólica, etc., porque pode cortar o efeito. Mas um medicamento anula o efeito do outro? Pode anular e pode sobrecarregar uma via de metabolização. Por exemplo, dois Fígado. medicamentos, ou rim, dois medicamentos que são metabolizados pela mesma via, porque são várias vias, mas pela mesma via no fígado, por exemplo, você sobrecarrega aquela via e ele não metaboliza direito nenhum nem outro. Então acaba sobrando. Entendi. Fora que existem medicamentos que podem anular o efeito de um outro, que a pessoa esteja em uso. Então é complicado, doutora? É complicado. Nós estamos num contexto nacional, enfim, que nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo, doutora. Isso a gente tem que reconhecer. É verdade. O SUS é um dos maiores e melhores sistemas de saúde do mundo, pelos recursos, pelo equipamentos, enfim. O grande problema é a demanda. A gente sabe disso, a demora muitas vezes, a gente sabe dessa realidade assim. Então, de repente, eu sei que a senhora vai dizer, procure um médico, procure um especialista, qualquer sintoma procure. Mas, de repente, doutora, assim, se vai lá num postinho, etc., ou num hospital, enfim, é uma demora muito grande para atendimento. Então, a pessoa fica pensando, então eu não vou lá, é muito tempo, vou perder tempo, então eu vou lá e tomo eu por conta própria. Ou seja, como equilibrar esses dois extremos aí, doutora? Esse assunto é extremamente importante, porque por melhor que seja o SUS, como o senhor falou, ele está sobrecarregado, então não dá para a qualquer coisinha a pessoa buscar atendimento, até porque demanda tempo, espera e tal. Mas se aquele sintoma ele está ultrapassando 2, 3 dias, por exemplo, dor de cabeça, febre, é indispensável procurar o atendimento médico. Numa eventual, a gente sempre vai defender isso, automedicação jamais, né? Mas numa eventual situação emergencial, ok, ali para aliviar, mas não persistir. Depois disso, buscar ajuda, doutora. Sem dúvida. Por exemplo, cólica menstrual. Tá. A mulher que todo ciclo tem cólica, não é necessário que ela procure um médico, uma vez que ela já tenha sido orientada pelo médico como proceder. Uma criança com uma febrícula, eu estava lendo que alguém falou assim, não, a minha criança tem febre, eu já sei, eu dou analgésico, dou anti-inflamatório e dou corticoide. Isso é terrível. Nossa. O corticoide, que a gente fala que é uma droga mágica, né? As pessoas falam, tira com a mão. E realmente ele tira os sintomas completamente. Mas para a criança, por exemplo, a criança que usa cronicamente, ela vai ter uma estatura final menor. Ela vai crescer menos do que ela poderia. Isso não é dito, hein? Não é dito. Então, tem uma crise asmática, eventualmente, claro que pode, corticoide salva vidas. Mas o corticoide é o tipo do medicamento, ele só deve ser usado com orientação médica. Se tomar corticoide, é porque o colega me falou, olha, Nancy, não tem jeito. Eu tomei corticoide 2 vezes na minha vida, sabe? Porque ele traz consequências, ele aumenta o risco de osteoporose, diabetes, pressão alta e outra coisa, aí vai uma coisa especial para as mulheres, corticoide engorda, ele engorda, porque ele aumenta a fome, ele incha, e mesmo que você não coma, ele produz gordura. E o corticoide, qual é digamos assim, o benefício do corticoide? Para que ele é? Ele é um excelente anti-inflamatório. Em níveis maiores, ele é um imunossupressor, então ele diminui a imunidade. Mas, por exemplo, num traumatismo craniano, em que o cérebro vai ficar inchado e a pessoa vai comprimir aquele cérebro, porque o cérebro não tem para onde ir, é o corticoide que vai salvar a vida daquela pessoa. Mas isso é usado dentro de um pronto-socorro, dentro de um serviço médico. Então, corticoide salva vidas, quando bem utilizado. Porém, mal utilizado, de uma forma indiscriminada,
E muitas vezes, até o médico mesmo, ele quer resolver o problema muito rapidamente. Ah, eu tô com dor, eu tô com uma dor forte nas costas, eu te dou corticoide. A pessoa tem diabetes, a pessoa é hipertensa, vai piorar aquilo. E, inclusive, tem colírios, né? Ou seja, o corticoide está presente em muitos medicamentos, doutora. Muito bem lembrado. Uma conjuntivite viral, se for usado colírio, ele pode dar opacificação da córnea. Tá? Então, colírio, corticoide, só se o oftalmologista prescrever, nem o médico geral. Só se o oftalmologista prescrever. Por que é importante a gente trazer profissionais como esse, né? Com a doutora Nancy aqui. Doutora, uma pergunta, Clarissa Bastos, de Fortaleza, no Ceará. Obrigado, Clarissa. Deus te abençoe. Aí, acompanhando o Saúde e Fé aqui conosco, viu? Sinto muitas dores articulares. Já ouvi falar que tomar um remédio por muito tempo ele pode perder o efeito. Por isso, quase não tomo nenhum remédio. Porém, sofro com as dores intensas. Realmente, com o tempo, o remédio pode perder o efeito? Pergunta a Clarissa, doutora. Olha, não é que o remédio perde o efeito, ele não perde. O anti-inflamatório, um analgésico, ele não perde o efeito. O problema é que o quadro pode estar se intensificando. Então, ela tinha uma artrite leve e passou a ter uma artrite mais grave. Então, se o remédio não funciona e ela estava habituada a tomar, e ele não está mais funcionando, não é que acostumou ou perdeu o efeito, é porque o quadro piorou. Então é importante que ela busque auxílio para saber por que esse quadro que antes se resolvia com analgésico simples, agora não se resolve mais. Doutora, eu terminei o bloco passado, né? Porque quando vocês médicos prescrevem um medicamento, seja ele qual for, a gente sabe que o remédio tem um ponteiro, um tempo, 8 em 8 horas, 4 em 4 horas, 12 em 12 horas, enfim. E de repente, quando a pessoa vai viajar, não sabe o horário que começou e toma antes de cumprir aquele prazo, ou esquece o horário da segunda dose e toma 3, 4 horas depois. Como é que fica essa relação, doutora? Olha, por exemplo, um analgésico, se eu atrasar um pouco, não vai ter problema, eu vou ter dor. Adiantar não deve ser feito porque ele vai sobrecarregar o organismo. Ele foi feito para aquele prazo mínimo de intervalo. Okay. E o médico determina, em alguns casos, se esse prazo pode ser maior ou menor. Agora, em relação a antibiótico, se eu estico esse prazo, o que acontece é que por um período o organismo fica descoberto. E os germes que são resistentes, eles proliferam. E essa é a origem da tal da resistência bacteriana. Da superbactéria. Que nós temos as superbactérias, que é um problema seríssimo hoje. Inclusive antibióticos de última geração, lançados há pouco tempo, já existem muitas bactérias que já são resistentes a eles. Então, e qual o limite básico aí, doutora? Não, o antibiótico tem que ser exato. Tem que ser exato. Tem que ser exato. Enganos acontecem, mas o antibiótico tem que ser o mais próximo possível. É assim, eu falo, coloca despertador. Entendi, para antibiótico. E outra coisa, tomar pelo prazo que foi determinado. For 6 dias, 5 dias, 7 dias, exatamente. Toma. O problema é que a pessoa, às vezes, com 3, 4 dias, ela já se sente muito melhor. Aí ela para. E os germes que são resistentes, eles foram selecionados, ou seja, morreram os concorrentes que eram mais frágeis e sobraram os resistentes. Ok. Então... E se você não continua aplicando as doses ali, os resistentes vão aumentar o volume e vão colonizar aquele organismo, né? Exatamente. Agora, doutora, de repente assim, meu Deus do céu, e vai que na dúvida eu perdi, não digo antibiótico, mas aquele remédio, aquele medicamento. Então, na dúvida eu vou, agora esqueci de tomar um, então já tomo 2 de uma vez só. Sei, e aí? Não. Nós temos que agir como se tivéssemos tomado o medicamento. Então, eu deveria tomar a cada 24 horas. Eu esqueci, eu tomo o próximo como se tivesse tomado o anterior. Ah, entendi. Não dá para dobrar a dose para sanar um esquecimento. Isso daí é melhor não fazer. Entendi. Então, se esqueceu um horário estabelecido, né, vai tomar, deixa aquele horário em vazio e toma no próximo, seguinte. como se tivesse tomado. Lá. Isso. Agora, doutora, voltando ao assunto automedicação, que esse é o tema principal, de repente, assim, você vai comprar um analgésico. Aquele analgésico também ele tem o seu prazo de efeito, né, doutora? Sim. Até entrar no organismo, ser digerido, tem todo um processo, né? Eu até gostaria que a senhora explicasse como é que é o processo quando a gente toma um comprimido, o que acontece com ele no organismo, enfim, ele vai se dissolver, vai para onde, enfim. Aí, de repente, você toma aquele medicamento e aí
está com dor de cabeça, mas sinto que não passou. Então, 2 horas depois você toma outro, doutora, assim, no mesma potência. Como é que fica isso? O medicamento, quando ele é ingerido, ele vai para o estômago, ele vai para o intestino e ele vai ser dissolvido e vai ser absorvido pelo fígado. E aí é que ele vai cair... lá no fígado. Isso, aí é que ele vai cair na circulação. Ele é absorvido pelos vasos do intestino que passam pelo fígado e aí que ele vai ser distribuído para a circulação. Para que se tenha um resultado mais rápido, existem medicamentos, por exemplo, de uso sublingual. Porque na mucosa da boca, eles vão direto para os vasos. Então, acaba tendo um efeito mais rápido. Agora, se o medicamento não fez o efeito desejado, não dá para ficar dobrando a dose sem orientação, porque a gente pode justamente sobrecarregar aquela via de metabolização. Entre em contato com seu médico e diga, olha, não resolveu. Então, você vai resolver o meu problema de uma outra forma. Outro medicamento, ou ele pode orientar para aumentar a dose ou diminuir o intervalo, mas nunca por conta própria. Agora, doutora Nancy, ele vai lá para o estômago, tem assim, o suco gástrico que vai dissolver, jogar para o intestino, os vasos sanguíneos ali vão gerar. Isso é... Quanto tempo depois ele começa a fazer efeito, né, que ele deve ir para a corrente sanguínea? Enfim, quanto tempo? Ou vai depender do medicamento? Depende do medicamento, porque alguns são dissolvidos no estômago, outros eles são protegidos, porque o pH do estômago é muito ácido, eles vão ser absorvidos no intestino, mas em torno de uma meia hora já deve ter resolvido ou melhorado muito o sintoma. Em termos, por exemplo, de um analgésico. Eu não vou perder o fio da meada. A senhora falou assim do medicamento sublingual, né, que é receitado, enfim. Doutora, tem medicamentos infantis, né, que são docinhos, né? Criança adora, né, coisa doce, né, vai para o cérebro, enfim, é um vício, né? E aí, de repente, faz o uso daquele medicamento, coloca na língua, é docinho, eu quero mais um, quero mais um. É medicamento, doutora, né? É medicamento. Eu acho que tem 2 aspectos importantíssimos disso que o senhor falou. Em primeiro lugar, por exemplo, aquele remedinho infantil, tipo AS infantil, né? Que tem 100 miligramas, é uma dose baixa. Existem adultos que têm hemorragia digestiva tomando um AS infantil, que é uma coisa que aparentemente, nossa, remedinho para criança, é inócuo, né? E uma outra coisa são essas pastilhas para tosse que as pessoas tomam. Aquilo é medicamento. Então, se quiser tomar não é bala, não é caramelo, não é né? balinha. Eu vi recentemente um caso em que a pessoa gostou e começou a usar como se fosse uma balinha e deu uma lesão renal e a pessoa foi a óbito. Uau! Então, pelo menos do relato que eu vi, a hipótese foi o excesso de medicamentos, porque foi assim, consumido 2 cartelas num prazo muito curto. A gente tem, doutora, assim, quando eu digo a gente, nós somos, né, profissionais da voz, tanto no rádio, na televisão, etc. E tem temperaturas, climas e climas, etc. Então, aquele tipo de medicamento, aquela pastilha, enfim, ela também tem um efeito anestésico, né, doutora? Ela não é só um docinho que vai limpar a garganta. Ela tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido no uso, né, doutora? Tem, porque algumas têm anti-inflamatório, outras têm anestésicos. E mais uma vez, tudo bem, numa emergência, eu vou participar do programa com o Frei, eu vou tomar pastilha porque eu tô tossindo. Uma emergência, ok. Mas não pode ser de uso habitual, de jeito nenhum, porque tem efeitos colaterais. Minha gente querida, o papo está muito bom, mas também queremos trazer uma dica para você, viu? Muitos dos alimentos que consumimos diariamente contêm compostos medicinais. Nada é de graça, minha gente. E pode ajudar, né, no combate de doenças, do ponto de vista positivo, mas também aí dos cuidados, como resfriados, enxaqueca, dores articulares, entre outros. A nutricionista Flávia Conte Rodrigues explica como esses alimentos podem auxiliar em diversas doenças. Vamos conferir. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista funcional, e eu vim aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre como usar os alimentos como uma automedicação. Lembrando que isso não substitui uma consulta tanto nutricional ou médica. Bom, quando a gente se refere a alguns alimentos, eu vou falar primeiro sobre dores articulares, que são queixas da maioria dos pacientes. O que a gente pode usar para auxiliar em casa, né? A gente pode usar da cúrcuma, o açafrão, né, a raiz, que ele é um anti-inflamatório. Podemos usar também o gengibre, que são 2 raízes com potente ação anti-inflamatória. Como é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia? Tanto na forma de chá,
fazer ali uma decocção dessas duas raízes e tomar ao longo do dia, de 2 a 3 xícaras. Pode também mascar esse gengibre, né? Então são fontes de alimentos muito anti-inflamatórios. Frutas vermelhas também, né? Ajudam bastante aí nessa perfusão sanguínea óssea para essa região, aumentar os nutrientes para essa região de dor articular, né? De cartilagem e tudo mais. Então morango. Também a gente tem aí para ajudar a dor articular como fonte também magnésio. O que são fontes de magnésio? São os folhosos verdes escuros, como couve, rúcula, agrião. A gente também tem semente de abóbora, que você pode fazer uma preparação com abóbora e usar dessa semente. Então também são fontes ricas de magnésio, que o magnésio também é um potente anti-inflamatório, tá? Também vai auxiliar muito aí nessa dor articular. Bom, a gente também tem os chás que são muito utilizados pela maioria das pessoas, né, que tem em casa, que é o chá de canela de velho, chá de unha de gato, de garra do diabo, que são excelentes para regenerar essa cartilagem, essa regeneração dessas dores articulares, tá bom? Temos também o azeite, que auxilia, que é um potente anti-inflamatório para substituir até o próprio ibuprofeno, mas obviamente que a gente não pode usar desses alimentos sem moderação, né? Porque eles vão te ajudar num determinado período para te auxiliar na dor. Mas você precisa procurar um profissional para poder saber realmente o que precisa ser individualizado para você, tá? O próprio ômega 3 também é um potente anti-inflamatório, que também está presente em sardinha, salmão, tá? Nos peixes de água fria, que são também excelentes anti-inflamatórios. Então, a somatória de usar esses alimentos, tenho certeza que vai melhorar muito a sua dor articular. Pensando em outras dores, vamos falar um pouquinho de dores de cabeça e enxaqueca. A gente vai repetir alguns alimentos, porque são alimentos que têm ação anti-inflamatória. Todas essas dores acabam sendo inflamações que a gente tem no nosso corpo. Então a gente tem o próprio chá de gengibre, que ele auxilia tanto na dor de cabeça, que tem o gengirol, que a gente citou ali na dor articular, mas ele é um potente também anti-inflamatório. Ele vai modular essa dor, tá? E você vai poder usar ele tanto como uma forma de chá, como eu citei, 2, 3 vezes ao dia, como mascar esse gengibre. Ele também é muito benéfico para náuseas, então pessoas que também sofrem de náuseas, enjoos, até associados à dor de cabeça, que é a própria enxaqueca, vai se beneficiar, tá bom? Aí a gente também tem outros alimentos que são fontes de vitamina B2, que são do complexo B, que a gente está presente onde? Em ovos, em cogumelos, em brócolis, né? Que é uma alimentação o mais natural possível. A gente também tem, mais uma vez, o magnésio, que a gente citou ali acima para a dor articular. O magnésio, ele é um excelente também anti-inflamatório, mas vasodilatador. Então ele vai aumentar essa perfusão, facilitando aí, melhorando essa dor de cabeça. Pensando em gripes e resfriados, que a gente sempre tem aí, né, bastante, estamos aí nessa época, o que a gente pode usar para gripes e resfriados? Novamente, a gente vai usar gengibre, cúrcuma, que são potentes anti-inflamatórios, então digamos que os 3 aí funcionam como excelentes para todos eles, tá? Mas a gente também pode pensar muito em vitamina D, né, que a gente ouve falar muito sobre a vitamina D. A vitamina D a gente não encontra via alimentar, então o ideal é que a gente se exponha ao sol 10 a 20 minutos, das 10 às 14 horas, para poder obter essa vitamina D na forma ativa. E quais são os alimentos também fontes de vitamina C, né? Limão, como todo mundo já conhece, a laranja, o próprio morango, tá? É muito rico em vitamina C, o kiwi. Então, usar desses alimentos também ajudam bastante. Alimentos fontes de vitamina A, que são os alaranjados, que a gente tem nos ovos, né? Na beterraba, na cenoura. Então, explorar isso também. E a gente tem vários chás, né? Que a gente até trouxe aqui. O chá de gengibre, chá de alho, chá de própolis. Aqui eu tenho até mel, né? Então o mel também é um excelente alimento para a imunidade, um excelente alimento para resfriado. Então aqui eu tenho mel, própolis, pólen, que acaba sendo o produto que a gente chama apícola. Então uma colherzinha de chá você pode adicionar no seu suco, comer diariamente com uma fruta. Aí aqui tem, simbolizando o chá de gengibre ou chá de cúrcuma e o próprio suco verde. Essas foram algumas dicas para algumas dores. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Muito bem, doutor. É importante isso, né? Ou seja,
o próprio alimento, um alimento saudável, ele contém, assim, ele é medicinal. Todo alimento ele é medicinal, doutora? Sem dúvida, porque, inclusive, uma chave para a vida saudável é ter uma alimentação saudável. E existem alimentos, como foi citado, né, pela nutricionista Flávia, que eles fazem bem para a nossa saúde. Inclusive, o próprio SUS incentiva o uso da chamada farmácia verde. Uau, que legal. nós temos aqui no Brasil um repertório grande dessas substâncias, né, que são usadas no dia a dia, na nossa alimentação ou pelas nossas avós e que funcionam muito bem. Ô, doutora Nancy, a gente viu essa matéria aí da própria alimentação, enfim, a gente pode ter assim, uma farmácia na nossa horta, enfim, mas assim, lembrando que tudo isso, por mais aquela plantinha que a gente usa para fazer aquele chazinho, ele tem algum princípio ativo, ele também é um medicamento, doutora. Sem dúvida alguma, e nós temos que lembrar que muitos dos nossos medicamentos, os princípios ativos são retirados da natureza. Então, não é porque é natural que aquilo pode ser usado à vontade. Tem que ser usado com muita consciência. Exato. Algumas pessoas falam, tal chá faz bem. Então eu não tomo mais água, eu vou tomar só o chá no lugar. Isso é um grande erro, porque de fato são medicamentos e muitos deles podem ter efeitos colaterais. Ok. E doutora, também a gente tem que lembrar que nessa situação, a relação dos chás, enfim, dos medicamentos, a gente não pode esquecer que tudo isso tem princípio ativo e muita gente faz assim, não gosta muito dos remédios alopáticos, que é o remédio de farmácia, e gosta dos remédios homeopáticos. Mas também, com tudo isso, precisa de uma boa orientação, doutora. Para todos os medicamentos é necessário que haja uma orientação. Tanto para tratar um problema, porque nós temos que ter um diagnóstico daquele problema. O importante é que haja um diagnóstico. Aí eu vou determinar qual linha eu vou seguir, se é alopática, se é homeopática, mas o diagnóstico tem que existir, não é? E esses medicamentos, os fitoterápicos, os remédios homeopáticos, eles têm uma diluição infinitesimal, é uma coisa que eu não conheço muito homeopatia, mas é um medicamento, né? E os chás, os remédios fitoterápicos, eles são medicamentos e a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Uma coisa, doutora, é quando você vai na farmácia, você sai da tua casa, você vai lá na farmácia, no supermercado, vê aquele remédio, você vai e compra. Outra coisa é quando nós somos, assim, bombardeados com propagandas, assim, milagrosas, assim. Você vê lá aquela pessoa correndo, andando, feliz da vida, não tem problema nenhum, não tem conta para pagar, não tem nada, né? Ou seja, e a gente vê aqueles princípio ativo, você vê, assim, um complemento alimentar, enfim. E aí a pessoa vai lá e compra. Eu devo comprar por conta própria, sem uma orientação, doutora? Não, de jeito nenhum. Até porque nós temos esses medicamentos sendo veiculados por chamados formadores de opinião, né? São artistas famosos, são atores, enfim. São pessoas que são formadores de opinião e que têm uma empatia muito grande com a população, mas eles estão vendendo alguma coisa. Aí o medicamento é para ser utilizado se houver um problema para ser resolvido. Né? Mesmo suplemento de vitamina. Excesso de vitamina C... Vitamina também é medicamento. É medicamento. Ela pode, por exemplo, vitamina C pode dar pedra no rim, cálculo renal. A vitamina D que se usou a rodo durante a pandemia, o excesso de vitamina D ele pode dar calcificação nos rins, tanto como cálculo, como uma perda renal. Existem pacientes que perderam o rim e foram para a hemodiálise. Pode calcificar artérias do coração, por exemplo, e também o excesso de vitamina D... Isso não é dito. Então, o excesso de vitamina D, veja, a vitamina D ela é importante para a saúde dos ossos, mas em excesso ela aumenta o risco de fratura. É uma coisa muito séria. Aliás, a vitamina D, ela tem uma ação semelhante a um hormônio. E tem grupos de risco que não podem usar, né, doutora? Exatamente. Existem grupos que não podem usar. Mas agora, minha gente, a nutricionista Joyce Campos, ela vai trazer, assim, umas informações também valiosíssimas. Quem não gosta de abacate? Você sabe os benefícios do abacate? Então acompanhe essa matéria. Oi, o meu nome é Larissa Miranda, eu sou nutricionista e hoje eu vim contar para vocês sobre os benefícios do abacate, uma fruta pouco consumida, mas que a partir do momento que você começar a incluir na rotina, você perceberá mudanças. A primeira delas, o primeiro benefício é que ela contém gordura monoinsaturada. Diferente dos outros tipos de gordura, essa gordura ela traz muitos benefícios pra gente,
principalmente para quem apresenta alguma doença cardiovascular ou até mesmo apresenta pressão alta, porque ele contém potássio também, que ajuda na redução da pressão arterial e também previne câimbras. Além disso, ele contém vitaminas como vitamina A, vitamina E, vitamina C, que são excelentes para a nossa saúde. Como o abacate ele é uma fruta neutra, você consegue consumir tanto em pratos doces como em pratos salgados também. E em forma de doce, né, é importante que você não exagere no açúcar e sempre que possível substituir o açúcar refinado pelo açúcar demerara, o açúcar mascavo ou até mesmo um mel. E você pode colocar em vitaminas, shakes. E de forma salgada, você pode consumir como guacamole, você pode consumir no pão, em saladas, até mesmo preparar uma maionese de abacate. Então esses foram os benefícios que eu quis trazer para você hoje, para que você comece a incluir mais abacate na sua rotina. E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé, depois dessas dicas valiosíssimas. Tá vendo? Consuma abacate, minha gente, consuma abacate. Gordura boa, viu, gente? Gordura boa, isso você vai ver. O colesterol agradece, o bom colesterol agradece. A senhora gosta de abacate ou não? Sim, muito. Demais, né? É uma ótima bom demais, fruta, né? excelente. Tanto pura assim como saladas, enfim. Mas cuidado com o açúcar, né? Cuidado com o açúcar. Eu gosto de abacate, eu coloco meio quilo de açúcar em cima. Isso não dá, né, doutora? Não dá. E, inclusive, tira o gosto da fruta. Tira né? o gosto da fruta, né? É. Doutora, voltando ao tema da automedicação, então a gente tem que ter esse cuidado. O que acontece? A gente sabe assim que vai lá pro fígado, pro rim, o processo todo assim. E numa criança ou numa pessoa que já tem assim uma doença crônica instalada, doutora, uma pessoa que consome, que faz, uma criança que tem diabetes, um adulto que tem diabetes e faz uso contínuo de uma automedicação, doutora. Potencializa? O problema é dobrado, não é? Porque a pessoa já usa um medicamento, ela já tem o organismo que já está ocupado em metabolizar aquilo, claro que aquilo é necessário, mas se ela usa cronicamente um medicamento sem orientação médica, isso pode agravar o problema que ela já tem. E pode, inclusive, se os dois medicamentos tiverem a mesma via de metabolização, nenhum dos dois vai ser metabolizado e os dois podem começar a aumentar o nível no sangue. O que significa mesma via de metabolização, doutora? Por exemplo, em relação ao fígado, ele tem várias enzimas que são responsáveis por alguns processos metabólicos. Se esses dois medicamentos usarem essa mesma enzima para serem degradados, por exemplo, o fígado não dá conta. Então, acaba sobrando dos dois. Então, um medicamento que seria bem metabolizado depois de ser utilizado, ele começa a sobrar na circulação, assim como o outro. Isso deixa o organismo, ele tem alta taxa de toxicidade, né? Deixa o organismo mais tóxico, doutor? O organismo fica intoxicado, porque a gente não pode esquecer que o fígado é uma grande usina. E ele é usado para metabolizar tudo o que tem no nosso organismo, o que deve ser eliminado e as coisas que também não são boas. Então, quando nós sobrecarregamos o fígado, produtos tóxicos vão começar a sobrar no nosso sangue. Então, o organismo fica intoxicado. E o medicamento que é usado sem controle, ele pode atrapalhar e muito a ação daquele outro medicamento que a pessoa já faz uso. Doutora, eu vou pedir para a senhora ficar em pé aqui, doutora. Nós temos assim, preparamos alguns mitos e verdades aqui. Pode ficar aqui do ladinho, doutora, por favor. Mitos e verdades, a senhora vai dizendo assim, se concorda ou não concorda. Exagero na automedicação pode ser sinal de problema psicológico? Mito ou verdade? É verdade, pode sim. Pode sim, porque a pessoa que começa a se medicar em excesso, muitas vezes ela não tolera sentir nenhum desconforto. Entendi. Então, por que tanto remédio? Não é? Os desconfortos que nós sentimos, eles são comuns na nossa vida. Uma pessoa que tem mania de remédio é chamada hipocondríaca. Hipocondríaca, Essa mania que não pode ficar um dia sem, doutora? Isso é uma doença psicológica, é um problema psicológico e essa pessoa precisa de ajuda. Entendi. Então, cuidado, se você tem essa tendência, você vai buscar uma ajuda, uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, justamente para auxiliar nesse sentido, para você não descontar no remédio, né? Mais uma aqui, doutora. Certos medicamentos são livres de efeitos colaterais. Existe isso? Não. Todos os medicamentos, sem exceção,
tem efeitos colaterais. O seu uso é como qualquer decisão na nossa vida. Nós, sempre que tomamos uma decisão, nós pesamos riscos e benefícios. Né? Os medicamentos, eles sempre têm efeitos colaterais. É questão de pesar os benefícios, mas todos têm. Olha, então, consciência acima de tudo, viu, gente? Mais aqui, mito ou verdade, pessoas têm uma falsa impressão de que estão cuidando da saúde ao ingerir remédios, doutora. As pessoas podem ter essa impressão, mas não é verdade. Elas têm que tomar medicamentos que tenham sido prescritos para tratar um determinado diagnóstico. É uma doença que foi diagnosticada, mas elas não estão cuidando melhor da saúde por tomar remédio indiscriminadamente. Porque ao tomar um remédio por aquela doença ou por uma doença, pode criar outras. Sim, por isso daí a análise dos efeitos colaterais. Entendi, olha que interessante. Mas aqui, mito ou verdade, é preciso orientação até para usar uma simples pomada para assadura, doutora? Não, de jeito nenhum. Aí entra naquilo que nós falamos, é o bom senso. Existem coisas que são simples e não há problema. Pode usar, a mãe pode usar pomada para assadura. Agora, pomadas, cremes, etc., tem aquelas bisnagas, né, de cremes, enfim, ou pomadas que é para certo tipo de problemas na pele. A pomada, ela vai penetrar na pele, doutora. Então, tem que tomar cuidado. Isso não se aplica a pomadas com corticoide. Tá. Porque o corticoide, o antibiótico, ele vai ser absorvido. Essas pomadas tipo comuns para assadura, sem problema, mas pomadas que contêm antibiótico, problemas que contêm principalmente corticoide, eles são absorvidos. Porque é aquela questão assim, uso local, enfim, é a feridinha ali, mas ela vai penetrar, ela vai chegar onde? Lá no fígado de novo. E o processo começa tudo de novo. Então tem que obedecer o médico, doutora. Tem que receitar e prescrever. Mas assim, a medicação altera o funcionamento de diversos órgãos, mito ou verdade? Sim, a medicação altera o funcionamento de diversos órgãos. Inclusive, existe um problema em relação à microbiota intestinal, que são as bactérias do bem que nós temos. Então, quando nós tomamos um medicamento, ele pode prejudicar a ação dessas bactérias, que são as bactérias boas que nós temos. Então, além dele alterar essa microbiota que nós temos, pode alterar o funcionamento de diversos órgãos, sim. Olha só, né? E aquele órgão que funcionava bem pode ter sinais assim de alerta, viu? Livrar-se da dependência de medicamentos é fácil, mito ou verdade? É mito. Não é fácil, como qualquer outra dependência, implica em muita força de vontade e orientação profissional. Doutora, vamos sentar aqui, doutora. Então, olha, mitos e verdades resolvidos com a doutora Nancy. Agora, remédio, medicamento, enfim, e bebida alcoólica. Há um casamento perfeito aí, doutora? O casamento não, é que ele não acontece, divórcio, é o né? divórcio. É o divórcio perfeito, porque o álcool é metabolizado pelo fígado. Entendi. Ele é tóxico para o sistema nervoso central, né, para o cérebro, e ele é metabolizado pelo fígado. E a grande maioria dos medicamentos, ou uma boa parte deles, eles são metabolizados pelo fígado. Então, quando nós ingerimos bebida alcoólica, nós deixamos de metabolizar o medicamento e aí o nível no sangue dele começa a subir e se tornar tóxico. Doutora, eu posso colocar nessa situação do álcool uma enxurrada de medicação que pode gerar uma cirrose hepática, doutora? Ah, sim, porque a cirrose nada mais é do que uma inflamação crônica do fígado e ela vai cicatrizando, grosseiramente é isso, ela vai cicatrizando e o fígado vai ficando endurecido, que é a cirrose. Ali, né? É uma fibrose, exato. E a esteatose pode aumentar, a automedicação pode aumentar, por exemplo, aquela gordura no fígado, a esteatose hepática, doutora? Pode sim. Pode. E o problema da esteatose não é só a esteatose, é quando essa gordura, ela causa uma reação inflamatória no fígado. E aí a gente chama de esteatohepatite e isso pode levar à cirrose, como se fosse alcoólica. Doutora, a sua câmera é aquela ali, ó. Tá. Olhe para a sua câmera para entrar na casa de cada brasileiro agora que nos acompanha. E aquelas dicas fundamentais, cuidado com a automedicação. O programa agora é para a gente pegar o caderninho e anotar, doutora. Tá bom. Olha, cuidado com a automedicação. Os medicamentos vieram para tornar a nossa vida melhor. Inclusive, no século XX, nós tivemos um aumento grande de medicamentos que são fundamentais para a nossa existência com qualidade de vida melhor. Mas, como tudo, eles têm efeitos colaterais que podem nos prejudicar e muito. Medicamento só com uso bem orientado por profissional médico,
fundamentado num diagnóstico, obedecendo a prescrição, obedecendo intervalo, obedecendo dose. Que maravilha, gente. Isso que é o Saúde e Fé, né? Eu tenho certeza que pode escrever aí o que eu estou dizendo, assim, a promessa nossa que esse ano, 2023, a gente vai trazer, assim, vai potencializar ainda mais essas informações para que vai ser o ano da saúde, em nome de Jesus, a gente quer isso, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Nancy Paula Chaveiro Schauer, né? Aí, que é a nossa médica endocrinologista, os contatos são todos aí, gente, olha aí, ó. Tem o 12, que é o 3952-1309, tem o WhatsApp também, que é o 12991484730, e o Instagram, que vale a pena conferir, tá tudo na tela, doutora.nancy_endocrino, né? Doutora, eu queria imensamente agradecer, foi uma aula, a senhora assim esbanja simpatia, né? E esse ano 2023, a senhora promete que vai voltar aqui, doutora? Olha, eu agradeço imensamente pelo convite e volto com todo prazer. Muito obrigada. Sentiu-se bem? Sentiu-se à vontade, doutora? Muitíssimo. Muito obrigada. Que Deus abençoe demais, assim, né? Amém. Um ano abençoado para a senhora, viu? Amém. E é tão bonito, gente, é tão bonito porque a gente precisa disso. A gente precisa de ter essa experiência de Deus, a gente precisa de ter essa experiência de oração, porque a oração nos fortalece. É o nosso combate, ela nos deixa assim, já foi comprovado, né? Foi comprovado e todos os médicos que já passaram por aqui, né? Durante os anos anteriores, comprovam assim, o valor da oração na resistência, nosso combate, nossa fortaleza, da nossa luta, nossa força de vontade, do pensamento positivo, ela nos acalma, nos potencializa. Então, fazendo um tratamento, reze, o tratamento vai ser mais eficaz, o remédio vai ser mais eficaz. Claro, hoje o assunto foi automedicação, o remédio prescrito, o remédio que está ali dentro do controle médico. Então, com muito carinho, vamos aqui ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha do céu, a imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Vamos pedir que lá do céu, eles, né, continuem intercedendo por nós. Mãezinha do céu, nós queremos hoje entregar mais uma vez esse programa e agradecer a Deus e agradecer a sua intercessão, porque quantas pessoas que nos acompanham pela rede Aparecida de comunicação encontram na Senhora esse conforto, esse alento, essa inspiração, essa motivação, essa esperança. Pedimos também, São Peregrino, quantas pessoas estão em tratamento, descobriram o diagnóstico do câncer, estão fazendo quimioterapia, estão fazendo radioterapia. Nós pedimos também a sua intercessão para que todos os medicamentos, para que todo o acompanhamento médico seja orientado da melhor maneira possível, para que as pessoas não percam a fé, não percam a esperança. Mãezinha do céu, nós colocamos toda a nossa equipe, todos os médicos debaixo do teu poderoso e sagrado manto, nós colocamos todas as pessoas que trabalham na área da saúde, nós colocamos todas as famílias, principalmente aquelas que nos acompanham agora, que tem algum doente na sua casa, que tem algum doente internado em algum hospital, em alguma clínica. Nós pedimos a tua visita, Senhora, nessas pessoas, no coração dessas pessoas, para que não desanimem, para que tenham sempre cada vez mais essa motivação, esse pensamento positivo, essa força de vontade de superar esses momentos. Pedimos também, Senhor, a bênção sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente, como tem que ser a nossa vida nessa busca diária e constante da santidade. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, e que ao tomar dessa água, cada filho, cada filha que nos acompanha nesse exato momento, sinta a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, essa eu vou reservar para a nossa querida doutora Nancy hoje do programa, viu? Com muito carinho. Eu quero imensamente agradecer, quero de novo reforçar, se você gostaria que nós aqui abordássemos algum tema, escreva para a gente, use as suas redes sociais, liga para a gente vai atrás do médico, nós queremos atender você, nós queremos que esse programa seja realmente um grande programa na televisão brasileira de referência de saúde, de qualidade, de orientação, de informação. Então, fique à vontade, vai ser o nosso desejo servir mais e melhor a você. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão da bem-aventurança
bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, toda a sua família, toda a sua casa, todos os seus filhos, principalmente os enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado, Deus abençoe você e, é claro, semana que vem estaremos juntinhos com mais um Saúde e Fé. Deus abençoe.